O Flamengo fechou aquele contrato de transmissão, dos direitos de transmissão com a Globo, só que ganhando menos, Rodrigo. Explica pra gente por que no final ficou assim. Tá mudo, Rodrigo. Peraí, que eu estava acomodado aqui enquanto... Bom dia, Domi, bom dia, PVC, Hernan, Samir. Ontem foi aprovado, sob forte polêmica, né, o contrato da Libra e Globo com o Flamengo, né, o contrato que vai valer para a venda de direitos de 2025 do Campeonato Brasileiro. Por que foi aprovado? Foi aprovado com 60% de votos a favor e 40% contra, com uma casa cheia, como não se via no Conselho Deliberativo do Flamengo há bastante tempo, né? Foi uma vitória política para o Rodolfo Landim, o presidente, porque ele é a favor do contrato, né? Negociou dentro da Libra, e que a oposição foi bastante contra, porque a estimativa é que o Flamengo vai perder 80 milhões de reais em relação ao contrato atual. Atualmente, em 2023, o Flamengo ganhou 290 milhões de reais no Campeonato Brasileiro, e isso tem a ver com ele ter um mínimo garantido no pay-per-view, que foi um contrato assinado que era válido desde 2019, e a projeção é que a partir de 2025, ali, claro, tem variáveis, né? Variáveis de performance, variável de audiência, até variáveis dentro do pay-per-view, mas a estimativa é que fique em algo em torno de 210 milhões. Então, a perda é de 80 milhões de reais de um ano para outro. Isso foi bastante colocado pela oposição, e aí, em troca de que o Flamengo estava entrando na Libra e abrindo mão de 80 milhões, até se sabia que poderia ter uma perda, mas não desse tamanho, e realmente, se você olhar, não tem, hoje você não tem uma formação de liga, então não é que está abrindo mão para a formação de liga, ele entrou num bloco, o Flamengo continuará a ser o time mais bem remunerado, o Corinthians, se aceitar o contrato da Libra, vai estar próximo, vai ser um valor parecido pelas informações que eu tenho, e o Palmeiras, mas vai reduzir muito a diferença para o Palmeiras e para o São Paulo, que vem logo na sequência, né? Então, esse é o quadro, e aí gerou muita revolta dos conselheiros de oposição, que inclusive são da gestão Bandeira, que assinou o contrato anterior que tinha. A alegação do Landim e dos seus... Na verdade, quem defendeu o contrato foi o Gustavo Oliveira, vice de marketing do Flamengo. É que a lei do mandante prejudicou o Flamengo. A lei do mandante foi feita porque o Flamengo pediu para o governo Jair Bolsonaro. Aí agora, na reunião de conselho, o Gustavo Oliveira, vice de marketing, diz que ela prejudicou o Flamengo na negociação. Então, a versão do vice de marketing é que o Flamengo deu um tiro no pé ao pedir essa aprovação dessa lei do mandante. Porque a alegação dele, inclusive, ele fez uma comparação lá do contrato, dizendo que o contrato é mais vantajoso porque dessa vez o Flamengo só está vendendo 19 jogos e antes vendia 38. Não é verdade. Ele está vendendo 38, está vendendo 19 jogos agora e antes inteiros, e antes ele vendia 38 metades de jogos. Então é a mesma coisa. O Flamengo está ganhando menos dinheiro. Ele entrou na Libra com a promessa de que tinha uma garantia de que ele ia receber a mesma coisa dos anos anteriores, e com o tempo da negociação isso acabou cedendo, e essa promessa que durou durante 2 anos foi por terra, e o clube vai ter uma receita menor. Ainda vai ser o mais bem remunerado? Sim, mas vai ter uma receita bem menor do que é a atual. Ou seja, foi uma negociação que acabou em prejuízo para o clube. As alegações são também de que a Globo tem uma questão de exposição, você tem uma segurança de estar na Globo, que as circunstâncias são diferentes do que estava lá atrás, que houve uma pressão muito forte dos clubes paulistas e da Federação Paulista, articulada pelo Reinaldo Carneiro Baixo, para tentar isolar o Flamengo, e se ele não tivesse cedido, todos os clubes teriam ido para a Liga Forte União. Então essas são as alegações da diretoria do Flamengo. Fato é, vai ter uma perda de 80 milhões, o clube vai ter que se recuperar de alguma forma essa receita que estava prevista, inclusive, para os orçamentos de futuros. PVC, aqui na nossa enquete, o que você achou desse contrato? Diga. A galera está votando bom para a Globo, 39% dos votos. Aí bom para o Flamengo, bom para os outros, está em segundo lugar com 22% e ruim para todo mundo, 17%. Qual que é o seu voto? Eu acho que a enquete está muito bem, está correta. A melhor, mais beneficiado por isso tudo foi a Globo. Eu também acho que o contrato é bom para a Globo.
O contrato da Globo, ele não cresce na medida que deveria crescer. Aí a gente tem uma série de razões para isso. O que eu acho um grande pecado dessa história é que a gente tem que ter uma liga só. O Brasil precisa ter uma liga só. E eu gosto sempre da metáfora que eu uso, que é a metáfora do campeonato inglês. E vamos combinar que a metáfora do campeonato inglês é que o Flávio Sveiter e o Rodolfo Landim propagaram. Né? O Landim até disse na semana passada na CBN que ele mandou um livro para todos os presidentes de clube, que é o livro The Club, A Liga, traduzido para o português, que foi a compra dos direitos pelo Flávio Sveiter, que é um bom livro de histórias antigas, porque ele compila várias histórias espalhadas por vários lugares, que você já leu em alguns lugares, mas é um bom livro que reúne tudo isso num livro só. E o Landim mandou isso, junto com o Sveiter, para vários presidentes de clubes. Qual é a metáfora da Liga Inglesa? A palavra liga não quer dizer nada, porque a Liga Italiana transformou ouro em lixo. E a Liga Inglesa transformou lixo em ouro. Como? Com um olhar de árvore. A Liga Inglesa plantou uma semente e viu a árvore crescer. E foi regando, até que a árvore crescesse. E você olhasse e tivesse galhos maiores e galhos menores, e todos verdes e frondosos. Acontece que em toda discussão, por culpa dos dois lados, não de um lado só, importante dizer isso, não se caminhou para uma liga apenas. E a grande discussão era a divisão do dinheiro, que precisaria diminuir a quantidade de dinheiro que o Flamengo ganhava para poder ter uma divisão um pouco mais igualitária. É claro que o Flamengo ia ganhar mais. E aí, depois de 2 anos de discussão, você vai para uma reunião do Conselho Deliberativo debater que o Flamengo vai ganhar 80 milhões de reais a menos sem ter formado a Liga. Eu acho que essa falta de contrapartida é a questão, né, PVC? É assim, se fosse para a formação de uma liga, você poderia ter um período de transição. Se você fosse para uma formação de uma liga, você poderia ter um período de transição, criava uma regra, que era a ideia inicial, né? Você teria um período ali de transição, de alguma forma ia reduzindo aos poucos e tal, não sei o quê. Mas não é isso que foi posto. Não tem liga nenhuma atualmente. Hoje tem um bloco de times, você não vai ter as contrapartidas do fair play, não vai ter organização do campeonato, não vai ter nada que agregue valor. O campeonato vai valer um pouco mais do que vale hoje em dia, se é que vai valer, a gente ainda não sabe como vai ser o contrato da Liga Forte União. E isso é uma matéria que eu fiz hoje. Você tem dentro do contrato da Libra um limitador. A Liga Forte União não pode receber, a Globo não pode pagar um valor maior do que entre 600 e 700 milhões de reais para a Liga Forte União, pelo compromisso que ela tem com a Libra. Então, os 11 outros times da Série A não podem receber da Globo, eles podem fechar com qualquer outra emissora, vão fatiar os direitos, tentar conseguir. Mas da Globo, eles não podem conseguir mais de 600, 700 milhões. Esse limitador também vale individualmente para clubes. O Corinthians, por exemplo, ele só pode ter uma proposta igual à da Libra vindo da Globo. De outras pessoas, o Corinthians pode acertar com quem ele quiser. Pode acertar com o outro e o cara pagar, sei lá, 300 milhões, seja lá qual o valor. Mas da Globo, ele só pode receber dentro das regras iguais às da Libra, senão o contrato não vale. O que faz completo sentido, né? Eles vão assinar um contrato agora para depois a Globo oferecer mais para alguém, não faria o menor sentido, né? Então tem esse limitador. Tem um outro ingrediente aqui, só por curiosidade, pouco dinheiro, mas assim, a Liga Forte União, individualmente, mas com a amarração da Liga Forte União, vendeu os direitos internacionais de 2024, só 2024, porque o contrato tinha acabado, para o exterior. Então, o que vai acontecer? A gente não vai ver não se vai ver o Maracanã em Portugal, por exemplo. O Canal 11 continua transmitindo o futebol brasileiro, mas vai mostrar Fortaleza e Flamengo, Internacional e Flamengo, Fluminense e Flamengo, Vasco e Flamengo, Botafogo e Flamengo. Maracanã só Fluminense e Flamengo, em teoria. Vai vender os jogos do Flamengo, é um dinheiro mínimo, porque é a lógica. Acho que é menos de 2 milhões de reais, né, PVC? O contrato antigo era em torno de 2 milhões de reais por clube. É a manutenção do contrato, é pouco dinheiro, mas é a lógica do campeonato inglês 20 anos atrás, ou seja, você dá títulos de degustação porque vai chegar uma hora que você vai esfolar os caras. É o que acontece com o campeonato inglês. Quando a ESPN comprou o campeonato inglês em 2003,
era uma merreca. Hoje é o campeonato mais caro do planeta. Mas que não tem construção do produto PVC. Como é que vai ter essa construção de valor se não está com a construção do produto? Não vai ter aumento nenhum se não tem construção de produto. E não tem liga. Então não tem construção de produto. É isso. Tem 2 superchats aqui, muito obrigada. Jefferson Reis fala aqui, doping financeiro. Era isso que a Globo praticava com o Flamídia. E o Fernando Perim diz aqui, não existe mais o mínimo garantido para o próximo contrato. Então, eu não entendi muito bem, mas está escrito assim, ó. Então a perda seria simétrica a 30 milhões. Você entendeu, Rodrigo? Não, a questão é a seguinte. Não, pode ser que não tenha truncado o texto aí. Eu acho que o que ele está querendo dizer é que, como o contrato do mínimo garantido só ia até 2024, de qualquer jeito você teria uma renegociação para isso. E que aí, portanto, a perda seria. Aí eu não sei como é que ele chegou a esse cálculo de 30 milhões. Eu estou fazendo o cálculo absoluto do que ganha hoje e o que pode ganhar posteriormente. Não é nem minha conta, é conta da própria diretoria do Flamengo. Sim. A questão é a seguinte, se o mínimo garantido era do pay-per-view, tá certo? O pay-per-view, no contrato anterior, se imaginava que fosse arrecadar 700 milhões de reais. E o Flamengo tinha um mínimo garantido de 140 milhões de reais, que era do pay-per-view. Era o pay-per-view. Era mais baixo e foi crescendo com a inflação. Aí o pay-per-view foi bater 300 milhões de reais, o que de fato arrecadou, e o resto a Globo complementou. Porque ela tinha que pagar o mínimo garantido. Então você pagava 170 para o Flamengo, 130 para o Corinthians, já dava 300 milhões de reais e só tinha 300 milhões de reais. O resto era subsídio da própria Globo com o dinheiro do contrato de TV aberta. O pay-per-view vive uma situação hoje. Bom, primeiro, não tem mais mínimo garantido do pay-per-view. Mas segundo, pode não ter pay-per-view. Por quê? Vamos pensar o seguinte. O pay-per-view tinha 5 jogos exclusivos. Agora, a Libra tem, no campeonato de 25, pode ter 9, 10, 11, mas assim, hoje ela tem 9 clubes na Série A. Se os 11 clubes da Liga Forte União fecharem, por exemplo, com o esquema do Campeonato Paulista... Tem 8, né, PVC? Record... Porque o Santos está na Série B, tem 8, porque o Santos está na Série B e o Corinthians não aderiu ainda, então Sim. Tem 8, na verdade. Verdade, o Corinthians não aderiu. Mas vamos pensar em 8. Se você tiver 12 do outro lado, e se você... Cenário de 2025, que se repita o que está acontecendo nesse momento. E se a Liga Forte União fizer um contrato parecido com o que fez o Campeonato Paulista, vendendo TV aberta para Record, TV fechada para Max, TNT, e TV streaming para Cazé TV, nesse caso, passa a ter meio jogo exclusivo por rodada. Ou seja, um jogo exclusivo de pay-per-view para cada 2 rodadas. Ainda vai funcionar para o Flamengo, por exemplo, pay-per-view, porque o Flamengo tem torcida em todos os lugares do Brasil. Vamos dizer assim, você faz TV aberta, Corinthians e Internacional para São Paulo, o Flamengo exclusivo para Globo aberta, ela vai para Rio, Minas, Bahia, Nordeste. Mas o cara que está em São Paulo pode precisar do pay-per-view para ver o Flamengo. Mas é um caso. Porque os casos outros, você vai ter de cair de 5 para meio jogo por rodada. Então o pay-per-view pode não sobreviver. Isso é uma possibilidade. Não dá para saber se vai acontecer. Depende do contrato que vai se fechar da Liga Forte União, que não estabelece prazo. Ela diz, por exemplo, no Campeonato Paulista, o último pacote foi vendido em dezembro. Ou seja, pode vender um pacote em março do ano que vem. Improvável, mas pode. Mas é difícil, né, PVC? Porque para TV aberta você tem que planejar, pelo menos para TV aberta, né? Você tem que ter um planejamento de propaganda, né? De anunciante bem anterior, né? Pelo menos um ano aí antecipado, né? Talvez para outras mídias seja mais fácil fechar ali em cima. Mas a própria empresa que patrocina, ela fecha o orçamento. Isso eu já ouvi várias vezes de executivos ali no segundo semestre do ano anterior. Se você deixar muito para cima, você tem dificuldade de conseguir receita. Sim, eles não estão estabelecendo o prazo porque eles acham que se fechar o prazo, você fecha a questão. E para eles é importante ficar aberto o máximo de tempo possível.
Mas tempo possível pode ser setembro, pode ser agosto. Mas o exemplo do Paulista fechou-se um dos pacotes em dezembro do ano passado, para o campeonato que começou em janeiro, mas não é o mais provável. Ô Samir, e como é que fica o Corinthians nessa história? Qual a expectativa agora? Fala, Domi, amigos. O Corinthians é simples, mas não é, né? O Corinthians alega ter 4 propostas. 2 delas o Corinthians não abre, né? Difícil a gente imaginar quem seja. Fala de uma proposta de até 300 milhões e também elogia nos bastidores a proposta da Globo e da Brax. A Brax já esteve à frente nas negociações, chegou a ser uma prioridade. Hoje eu sinto, conversando nos bastidores também, que a Globo agrada, né? Ontem, conversando com pessoas da diretoria do Corinthians, foi a primeira vez que eu ouvi muitos elogios da Globo também. Mas o Corinthians alega ter uma proposta de 300 milhões. Se tiver essa proposta mesmo, vai fechar com ela. A não ser que a Globo, né, venha seduzir, por ser TV aberta. O próprio Rodrigo Matos soltou uma informação da Brax, era 240 na época, né, Rodrigo? Você 240, soltou o valor da Brax, sim, não era? Sim. 240. Se essa empresa ofereceu... Se essa empresa ofereceu, né, 300... Oi? Tem um inibidor, eu diria, dos 240 da Brax, porque o boato, é um boato, mas assim, a Brax pode comprar e colocar em algum lugar. Qual lugar? A Brax não pode comprar e colocar na Globo para a Globo pagar indiretamente 240 milhões ao Corinthians, sendo que o Flamengo vai ganhar 210. A prioridade da Brax, essa informação que eu tenho, é colocar o Corinthians na Globo, sim. Não é fazer essas parcerias de Band e tal. Só que ela só pode colocar o Corinthians dentro da Globo, dentro desse modelo que está sendo posto da Libra. Então, tem uma... Se for, por exemplo, a Brax, teria que fazer uma costura nesse sentido. Aí eles vão vender outras propriedades, porque o modelo da Globo são todas as propriedades. Pay-per-view, TV fechada e TV aberta. A Brax vai vender que outra propriedade ela vai financiar e vai levar prejuízo para botar o Corinthians na Globo? Digamos que o Corinthians ganhasse perto do Flamengo, 210 e tal, e aí teria uma diferença de 30, ela que vai bancar, tem que ter uma costura e se for isso. E se for para a Globo, aí é mais fácil, né? Nesse sentido. Agora, as outras, mesmo os outros que o Samir disse que pode ter a proposta, quem botar 300 milhões, por exemplo, para o Corinthians, digamos que uma empresa coloque 300, vai tirar de onde para pagar o próprio investimento? Porque se a Globo tem esse limitador... Assim, o mercado só tem 300 se for rateado. Ninguém vai pagar 300 assim, na mão. Não, o mercado só vai ter 300 se for rateado. O Corinthians tem 19 jogos para exibir. Aí ele vai conseguir em 300 milhões em aberta, fechada e streaming, dividido os 3. Eu não estou falando que não vai conseguir, mas é um cenário desafiador para quem colocar esse investimento no Corinthians. Não é um cenário tão fácil de obter essa receita. Só se a Brax compensar nas placas, né, Rodrigo? Não sei se pode isso também, né? Um jogo seria, né? Mas já tem o contrato da placa, não é? Tem o contrato da placa assinado, tanto com o Flamengo quanto... O Flamengo, na verdade, ainda não aprovou no Conselho, mas não assinou completamente. Mas sim, já está fechado tanto do Flamengo quanto do Corinthians, né? Os dois já estão fechados com a Brax, né? Assim como São Paulo. Só o Palmeiras ficou com uma empresa diferente. O que não existe, sabe, que eu estou querendo dizer é o seguinte: não existe a Brax pagar 240 milhões para o Corinthians e colocar na Globo. Quer dizer, só com uma manobra, como disse o Rodrigo. Só se ela subsidiar. Mas ela vai gastar 30 milhões para nada, porque a Globo não pode pagar 240 milhões ao Corinthians por meio da Brax, porque é a Globo que vai estar remunerando indiretamente e vai estar remunerando em 30 milhões de reais a mais o Corinthians do que o Flamengo. Então essa conta ela não fecha. Eu tenho ouvido, Samir, e talvez case isso um pouco com essa sua informação de que eles têm elogiado a Globo, que há uma costura para levar o Corinthians de volta para o contrato da Libra. Se isso... Qual o nível dessa costura, o quanto o Corinthians está envolvido e de fato quer e tal, eu não sei. Não tenho essa informação. Mas eu sei que tem esse movimento, digamos assim.
Boa. O Corinthians Ernestito, promete encerrar o Corinthians promete encerrar essa novela essa semana. Vamos ver se acontece. Mas também não dá para apostar muito, porque eu já ouvi, semana passada também a mesma coisa. Está se arrastando um pouco. O Corinthians não está, né, com pressa, quer fazer, né? Então a gente vai ter que aguardar, dona. Boa, Samir. Vou me despedir do Hernan, que ele vai apurar. Amanhã tá de volta, né? Volta com áudio amanhã, Hernan. Obrigada. Não, rapidinho. Volta amanhã e é o seguinte, Lucas Moura, o São Paulo anunciou a lesão dele, né? Uma lesão muscular, no mesmo lugar que ele teve quando teve aquele clássico no Allianz Parque, mas não falou o tempo. E eu falo o tempo para vocês, de 20 a 28 dias. Então pode ser que fique um mês fora dos gramados do Lucas Moura. Até amanhã. Até amanhã, Hernan. Obrigada. Samir, Corinthians joga hoje contra o Nacional pela Sul-Americana com qual escalação? Corinthians entra em campo com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. Entre as linhas, né, continua no esquema 4-1-4-1, Ranieri entre as linhas. Depois vem Romero, aberto na direita. Garro, né, também ali centralizado junto com Fausto Vera, que toma a posição do Breno Bidon. Wesley aberto e na frente o Yuri Alberto. A mudança em relação aos últimos jogos, sai o Pedro Raul e sai o Breno Bidon, e fica essa dúvida se o Romero vai jogar de centroavante ou o Yuri Alberto vai jogar de 9 realmente, porque nos últimos jogos, com o Pedro Raul de centroavante, o Yuri Alberto jogou, foi Yuri aberto, né, na direita. Mas eu apurei que o Romero treinou mais no aberto, né, pela ponta mesmo. Então a gente vai aguardar para saber se vai se confirmar isso, porque o Yuri Alberto não rendeu, né, jogando numa outra posição, e o Fausto Vera volta ao time titular, porque o Antônio Oliveira entendeu que o Bidon tecnicamente é muito bom, mas o time compete menos no sentido de marcação, ele entendeu dessa forma no jogo contra o Racing do Uruguai, então deve ser essa a escalação inicial do Corinthians, com o Coronado, que sofreu bastante com dengue, né? O caso dele foi um caso meio, aqueles mais complicados, enfim, teve bastante problema físico, volta para ficar no banco de reservas. E eu acredito, pelo que eu conversei com as pessoas dentro do Corinthians, que o Coronado só vai entrar em campo realmente se tiver aquele sufoco, né? Se o Corinthians estiver com dificuldades para vencer o Nacional do Paraguai, né? Mais um genérico aí que o Corinthians pega, né? Racing do Uruguai, agora Nacional do Paraguai.